Revista Cultural está de volta, hoje abordando o tema Inquisição. Nós estamos aqui com o professor Luiz Carlos Pérez, que desenvolveu toda uma pesquisa em cima desse tema, e ele estava explicando no último bloco como é que nós chegamos na Idade Média àquela situação em que se originou a Inquisição. Muito bem, o senhor estava falando o que motivou a criação dos feudos e que estagnou, o mercado estava todo estagnado, não havia comércio, os árabes dominaram aquela parte toda do Mediterrâneo, e aí, no que evoluiu com a Inquisição? Então a vida nas cidades, naqueles burgos que se chamavam pequenos burgos, as grandes cidades acabaram. Ficaram os pequenos burgos, né? E onde havia aquele pequeno comércio das redondezas, que nem a nossa feira, assim, vamos dizer, essa feira que tem na cidade, né? Era o único negócio que havia. Mas as cidades onde os que moravam dentro da cidade, naquele tempo não havia esgoto, não havia tratamento, não havia água encanada, não havia nada. As cidades, por causa da segurança, tiveram que ser amuralhadas. Sendo amuralhadas, elas fixaram o perímetro. Então as construções que foram sendo feitas começaram a se amontoar, como acontece hoje nas favelas. Porque a favela também o problema é esse, é que o pessoal vai construindo sem respeito ao espaço que existe. Vai cada um tem um buraco aqui e constrói ele. E assim as cidades também eram. A largura das ruas dessas cidades desse tempo antigo era medida por um homem andando a cavalo com uma lança, assim, atravessada. Então ela tinha a largura de uma lança, a rua, de parede a parede. Quer dizer que era uma ruazinha. E como, por causa da dificuldade de espaço, eles construíam às vezes até 4 andares, então não batia sol não batia sol na rua. Né? E a rua era onde se jogavam todos os dejetos, não havia, como não havia esgoto, não havia vaso sanitário, não havia nada. Era tudo. Devia ser muito rato, né? E onde eram jogados dejetos, animais mortos, lama e esgoto a céu aberto, e onde aquela cachorrada, gato, rato, tudo ali era um foco de não se tinha a menor noção de higiene, de coisa nenhuma. Por causa da dificuldade de água também, a higiene pessoal era uma coisa que era totalmente descuidada, né? E ela falava, nos grandes palácios, Versalhes não tinha um gabinete sanitário. Palácio de Versalhes não tinha, não se conseguia isso. Quer dizer, como é que a turma se arrumava? Era um negócio difícil. Mas, então era uma situação. Os homens viviam, em média, até os 28, 30 anos. Uma mulher com 30 anos já era uma velha. Já era uma velha. Um homem, se chegasse aos 40, já estava senil. Por causa que era muitas doenças, alimentação ruim, alimentação irregular, né? Não havia conservação de alimentos, então comia-se muita coisa estragada, não havia como conservar, não havia geladeira, não havia nada. O único jeito era salgar, mas o cara salgava muito, também subia pressão, não sabiam disso. Né? Então, era uma vida desgraçada. Era uma vida, assim, em que a morte era um prêmio. Era um companheiro contínuo. Estava sempre ali, estava sempre alguém morrendo, alguém... A morte era uma vida, assim, um indivíduo ficava meio fatalista. Não havia, assim, um momento de diversão, de alegria. O homem sempre tem, inventa lá, enquanto há juventude, um passeio no campo, um banho no rio, uma coisa assim. Mas os momentos de lazer e de descontração eram muito poucos. A única coisa que proporcionava alguma coisa ainda era o culto religioso, onde havia cânticos, havia luzes, havia roupas bonitas, e era então onde as pessoas tinham algum... E uma vez eu ouvi uma explicação com relação ao fato que as igrejas tinham um pé direito enorme, né? Elas eram muito grandes, até para poder comportar dentro da circulação do ar aquela lotação de pessoas, que se fossem como são hoje, né? Ninguém suportaria o mau cheiro das pessoas. E ninguém acaba acostumando, né? Eu acho que, Será? Porque apesar disso, o mau cheiro não devia ser muito fraco, não. Mas tinha um incenso. Incenso tinha. Aquele sistema de fazer com que nem lá em Santiago de Compostela, um fumeiro enorme que passa pela igreja toda, que era um motivo por causa disso também. Que era que nem a câmera da Globo, a câmera... Minha por cima.
Mas então, a vida era assim, né? Era uma situação. Além disso, para melhorar tudo isso, né? Ainda havia, por causa disso, e até por causa disso, havia a peste, de vez em quando dava peste negra, né? Até negra, branca, amarela, peste de tudo que era jeito lá, né? E em cima das doenças, da peste, disso, daquilo, ainda tinha as guerras. Porque naquele tempo a guerra era quase como um esporte, o pessoal era um esporte e uma maneira de enriquecer. Hoje morreu de uma vez. Também. A morte a morte era um companheiro de viagem. Então, esse quadro, com isso tudo, então, olhando o fato que nos interessa, que é a parte do direito, né? O direito que tinha sido tão bem estruturado no Império Romano e tudo, aí ele voltou a estaca zero. Ficou ao arbítrio dos donos do castelo, que quando tinha qualquer divergência, eles iam lá e resolviam a coisa, geralmente duas pessoas, era o juízo deles, como se fosse Salomão. Eles resolviam e pronto. Né? Era o sistema de lei de Italião, né? E quanto aos bandidos, não tinha como prendê-los, porque não havia polícia, não havia um procedimento policial, nem técnica criminal, não havia nada disso. Então, ou você pegava o bandido em flagrante, né? E daí ele ia pagar pelo que tinha, ou então eles ficavam impunes. Então havia muita impunidade, mas por outro lado, para suprir isso aí, quando se pegava um bandido, quando se pegava um criminoso, aí ele ia pagar tudo por junto. Então eles procuravam fazer a pena não era uma pena para corrigir o delinquente, era uma pena para vingar a sociedade do delinquente. Eles aproveitavam aquele delinquente para fazer dar um tratamento tão cruel para ele, que os outros ficassem com medo de delinquir, porque se fossem pegos, sabiam que iam sofrer daquele jeito. Então, a pena normal era a pena de morte. Que era até melhor, né? Porque tinha... Se fosse uma morte rápida. A pena normal, o agravamento da pena, era a morte lenta. Era as várias maneiras de se matar. Então, o fulano, tem até um juiz lá que elogiou lá um carrasco que inventou uma maneira de matar lá na Itália, que levava 40 dias para o cara morrer. Eles iam arrancando com uma tenaz, iam arrancando pedaços do fulano, assim, aos poucos, de maneira que ele levasse 40 dias para morrer. Né? Havia aquele sistema da roda, que falava morrer na roda, era feito uma roda de carroça, então o fulano era amarrado lá, quebravam o braço em 2 lugares, o braço e o antebraço, e a perna também em 2 lugares, e davam 2 pauladas nos rins, né? E deixavam ele lá amarrado de cara para cima no sol e na chuva, com aquela dor terrível, urrava de dor, né? todo fraturado, ainda com o rim arrebentado, né? O cara ficava urrando lá até morrer. Então isso, porque se fosse um negócio muito simples, o povo, sem ser criminoso, sofria muito mais do que sofre hoje o nosso bandido aqui. Aliás, tem muito homem de bem que está sofrendo mais do que os bandidos na cadeia, né? Porque a vida dele é muito mais miserável. Ou seja, naquela época, a força do exemplo, da punição, é que se buscava nisso um efeito de controle da criminalidade. De controle da criminalidade. Agora, essa era a mentalidade da época. Não era considerado cruel. Era uma defesa da sociedade. Era a única maneira. Como é que eles iam fazer? Senão eles estavam perdendo a guerra contra o bandido. Né? Então, desse jeito é que eles conseguiam estabelecer pelo menos uma maneira de conter a criminalidade. Mas isso fazia com que também as pessoas que conviviam com isso achassem isso normal e não achassem que isso era cruel. Então eles assistiam, às vezes até isso aí virava um espetáculo, eles iam lá ver o fulano ser esquartejado, ser isso e aquilo, na falta de um circo melhor, eles iam ver isso aí. Quer dizer, então isso gerou uma certa insensibilidade
uma certa insensibilidade do pessoal, né? Do pessoal. Agora, você vê, naquele tempo, se um cara se criminou no Senado, se ele tivesse que amputar um braço ou uma perna, isso era feito sem anestesia. Não havia anestesia. Aliás, nenhum procedimento médico. A vida era muito dura, né? E sabe o que eles usavam para estancar a hemorragia? Chumbo derretido. Chumbo derretido, punham chumbo derretido em cima da ferida lá para estancar a hemorragia. Quer dizer, então você imagina a dor que isso significava. Quer dizer, a dor era, para ser uma dor de castigo, tinha que ser maior do que essa. Essa aí era o normal, né? Para curar o cara. Então, era uma situação bastante difícil. Muito bem. Mas eles diziam, a igreja foi que manteve, então, essa coesão, quando houve essa dispersão da sociedade por falta do Estado, a igreja manteve a coesão, né? A igreja é que manteve algum contato com a cultura, porque as escolas paroquiais, os padres se preocuparam em manter o ensinamento, a alfabetização das crianças nas escolas paroquiais. Nos conventos se usavam os frades para copiar todas aquelas obras dos clássicos antigos, gregos e romanos. A igreja que é responsável por ter preservado toda aquela senão, cultura, nessa época, se tinha perdido tudo, porque ninguém ia perder tempo guardando livros, nem tinha como, nem interesse, nem vontade, nem possibilidade. Então os frades tinham os copistas lá que ficavam copiando dia e noite, copiando aquilo, todo aquele repositório de sabedoria que tinha havido da Idade Antiga, era copiado por eles para guardar, para quando houvesse uma melhoria da situação que a igreja precisava. Então, depois a igreja começou a pregar a cruzada, que era para que houvesse uma reação, né? Não podia ficar tinha que resolver essa situação, não podia ficar a escravização, a força das tropas inimigas. Então, com a ideia principal de libertar Jerusalém, mas ao mesmo tempo de abrir uma brecha naquela muralha que fazia com que a Europa ficasse sem poder usar o mar. E aí, através das cruzadas, que também são criticadas, porque disseram que eles fizeram isso, fizeram aquilo, porra. Se a vida normal era assim, imagine a guerra como seria, né? Então a guerra não tinha assim, naquele tempo não tinha Cruz Vermelha, não tinha Acordo de Genebra, não tinha nada disso. O negócio era quem pode mais chora menos. Então as guerras também eram terríveis, né? Se bem que não matassem tantos inocentes que nem as guerras atuais. Era só quem estava no campo de batalha. Mas era de lado a lado. Isso aí querer dizer que o Mouro era ruim, que o cristão era bom, que o cristão era bom, na hora da guerra, salve-se quem puder. Mas de qualquer maneira ainda acham que deviam ter feito uma guerra boazinha e tal. Bom, sei lá. Mas com isso, com essas e outras, devagarinho, eles foram minando a resistência dos árabes, depois dos turcos. Quando os turcos, a dinastia turca sobrepujou a dinastia árabe no domínio do Império Islâmico, aí é que as coisas pioraram. O árabe já estava mais ou menos acomodado, mas o turco veio com uma nova energia e começou quase tudo de novo. Foi daí que eles tomaram, inclusive, Constantinopla. Então, conseguiram, até que por volta de 1500, perto de 1500 por aí, eu não me lembro o ano exato, né? O ano que houve a Batalha de Lepanto. Batalha de Lepanto, em que o Camões caiu na água e saiu nadando com... Quem caiu na água e saiu nadando com a sua obra foi do Dom Quixote, o Cervantes. Cervantes estava lá. Mas o Camões também estava lá e ficou cego, inclusive, também numa dessas lutas lá. Todo mundo participou dessa batalha de Lepanto lá. São pessoas importantes. Nessa batalha de Lepanto eles conseguiram vencer. Antes disso, Dom João de Áustria tinha vencido nas portas de Viena
as tropas muçulmanas e conseguiu fazê-las recuar e tal, e estabelecer um domínio na situação. E o último foco foi a Espanha? Foi lá não, aí primeiro eles tiveram que vencer lá a marinha árabe, mas foi vencida e depois, porque ali nas redondezas da península, né? E eles venceram aquela batalha, destruíram a esquadra maometana, e com isso libertaram o Mediterrâneo. Aí imediatamente começou a reflorir a economia europeia, e os estados voltaram a se constituir, também graças à igreja, porque era a única que tinha autoridade para coroar os reis, dar autoridade. Senão não ia ter uma briga, uma luta fratricida, cada um pelo poder e tal. Não, a igreja ainda mantinha a sua autoridade e estabeleceu quem era efetivamente, guardando as linhagens, o problema das casas reais, tudo aquilo foi mantido, foram reconhecidos pelo povo, a autoridade da igreja reconhecida, então ele estabeleceu os reis, as famílias reais, recompôs todo aquele esquema político da Europa. Por isso que a igreja chamava cristandade, né? Uma coisa que estava toda ela baseada na religião, o próprio Estado. E, bom, aí quando começou a melhorar, e já antes disso, começaram a acontecer heresias novamente, que as heresias tinham aparecido no início do cristianismo, e depois nessa fase também começaram a aparecer novas heresias. Mas com as ideias mais absurdas, né? Com as ideias mais absurdas. Mas o pior de todos foram os cátaros, chamados puros, que eles achavam que o corpo era a obra do diabo, que o espírito é que era a obra de Deus. E que então não se devia multiplicar a espécie humana. Então eles eram contra o casamento, eram contra a mulher grávida, era considerada uma possessa do demônio e tal. E, quer dizer, eles iam acabar com a humanidade por falta de herdeiros, se dirigissem, né? Mas ao mesmo tempo, aqueles que aderiam a isso e depois não aguentavam e saíam fora, eram trucidados por eles, quer dizer, até um patrulhamento. Tinha um patrulhamento danado, quer dizer, o cara que entrasse lá. Então há uma possibilidade, um estudo, de que talvez eles tenham matado mais gente, os cátaros, do que mais gente da própria seita, do que a Inquisição. Do que a Inquisição, porque eles fizeram esse negócio de eles não permitirem que saísse. Mas eles começaram a sublevar a coisa, e os cristãos, aqueles que não eram cátaros, eles eram violentos, e começaram a reagir. Então começou a haver uma baderna generalizada na Europa inteira. Na Europa inteira começou a haver uma baderna generalizada. E aí os próprios governos pediram para a igreja que estabelecesse, porque eles não tinham condições como era uma questão de consciência, uma condição de julgar a coisa. Então eles pediram para a igreja que estabelecesse tribunais para julgar aqueles elementos, para inclusive trabalhar no sentido de convertê-los mediante castigo, né, mediante uma correção, ou pelo menos de estabelecer o que era joio e o que era trigo. E assim foi que se criou o Tribunal da Inquisição. Quer dizer, o Tribunal da Inquisição nasceu em cima desse episódio. Desse episódio contra os hereges. Certo. Os hereges que estavam misturados com a população cristã e subvertendo, inclusive politicamente. Eles tomavam conta de cidades, matavam as autoridades, porque eles eram violentos. Então estabeleceu o Tribunal da Inquisição, mas o Tribunal da Inquisição estabeleceu, já com base no direito romano, com base no direito canônico, com base no próprio direito eclesiástico que já sempre existiu, né? Ele visava a correção do infrator, não o castigo. Então ele estabeleceu que o fulano ele era preso, era perguntado, era questionado, era inquirido na Inquisição, né? E
Foi daí que nasceu todo o processo escrito de inquisição. Porque até lá era oral, E, inclusive, estabeleceu o princípio do contraditório. Sim, porque ele tinha um advogado de defesa, que era nomeado para ele um advogado de defesa, e ele então, era recolhido a uma cela de um convento, porque não havia prisões, uma cela de um convento, para fazer penitência, enquanto o processo andava, para que ele, com isso, se convertesse. Então, daí é que veio esse nome de penitenciária, as prisões, penitenciária, e a cela dos detentos é chamada cela desde essa época. Professor, aí, tudo começou. Nosso tempo, infelizmente, está se esgotando, mas eu queria, antes de encerrar o programa, que o senhor respondesse a algumas questões formuladas rapidamente, se for possível, por os nossos internautas. A Maria pergunta qual a sua visão no caso Galileu e a Inquisição. Bom, só esse tema, acho que tem que ser outro programa. Bom, uma coisa eu digo para ela, não é isso que dizem, não. A versão é bem diferente. Se me derem a oportunidade, eu explico para você. Nós estamos recebendo também aqui depoimentos dizendo que a transmissão está excelente. Ótimo, que bom. Outra pergunta ao professor: o senhor não acha hipocrisia condenar a Inquisição por sua violência e radicalismo, sendo que hoje vivemos numa época muito pior, em que o cidadão de bem não tem como se defender? Fernando Sintra, de São Vicente, faz essa pergunta. Bom, e a última: em alguma situação atual, nós poderíamos transportar para os dias de hoje o contexto da Inquisição? Essas duas perguntas são mais ou menos juntas. Essa pergunta do Fernando Sintra, muito obrigado, Fernando, pela sua pergunta. Aliás, a da Maria também, mas essa aí é bem pertinente, porque traz a coisa para a atualidade. Porque hoje a população está aflita porque acha que não há punição suficiente, que os bandidos estão impunes, porque nós estamos trabalhando de uma maneira como era há 50 anos atrás, em que a população era tranquila, era pacífica. As balas dos revólveres dos policiais, as enhavravam dentro do revólver, tinha que ser jogado fora, porque ninguém dava tiro em lugar nenhum. Não havia tiroteio, não havia nada. A cidade era tranquila. Hoje, nós estamos, a população toda está assustada porque está achando que efetivamente precisaria apertar mais as cravelhas. E esse é o contexto, quer dizer, nós estamos voltando para aquele contexto. Que o Jorge perguntou, na situação atual, quer dizer, nós estamos voltando, não digo que tem que ser montada a Inquisição, mas vocês veem como quando a coisa fica dura em cima do povo, o povo reclama mais dureza para com os criminosos. Foi o que aconteceu na época. Bem, nós queríamos agradecer a presença do professor Luiz Carlos Teles. Eu sei que o tema é muito interessante. Eu prometo voltar a esse tema num próximo programa. E eu até faço já o convite aqui de público para que o senhor possa colaborar conosco, dando continuidade, né, à explanação sobre esse tema. Eu queria agradecer a você, internauta, pelas suas perguntas. E nós estaremos de volta na próxima terça-feira, a partir das 16 horas. Até lá, fique com Deus. Tchau. Obrigado.